Quero convidar aqui o nosso irmão Ari, que estará trazendo a mensagem nessa noite. Estará trazendo uma palavra da parte do nosso Deus. Vem cá, Ari, para que a gente possa estar orando por você. Vamos orar pelo nosso irmão? Feche seus olhos. Amado Deus, soberano Pai, eterno Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, nós te louvamos e exaltamos, ó Deus, o teu nome nesta noite, agradecendo ao Senhor pela oportunidade ímpar, ó Deus, de estarmos na tua casa, de estarmos, ó Deus, neste local, reunidos em oração, como nos diz, Senhor, a tua palavra, unânimes nas orações, louvando o teu santo nome, exaltando o Senhor. Deus, tantos irmãos nossos que têm perdido, Senhor, essa liberdade, tantos irmãos nossos, Senhor, que estão vivendo, Senhor, aquilo que está escrito, Pai, perseguições, falta de liberdade, Senhor, para expressar aquilo que eles acreditam. Mas nós ainda temos, e louvamos ao Senhor, e agradecemos, ó Pai. Em Cristo Jesus, pedimos, Senhor, o Teu Espírito, a Tua iluminação sobre a vida do nosso irmão Ari, para que ele nos traga, Senhor, uma palavra dos céus nessa noite. Não, Senhor, para que aqueça e afague os nossos corações, não sendo assim, Senhor, a Tua vontade, mas que nos oriente, que nos repreenda, que nos ilumine o caminho, que conforte o nosso coração de fato, se assim for da Tua vontade, mas que neste momento, Senhor, ouçamos a Tua voz, em nome de Cristo Jesus. Amém. Alô? Graça e paz, boa noite, igreja. Todos estão ouvindo bem aí? Amém, graças a Deus. Eu estava sentado ali numa explosão de emoções. Em tempo de... Quem conhece um furacão explodindo de emoção. Estou emocionado ainda, porque duas pessoas confirmou o que eu vinha perguntando a Deus. É isso mesmo que eu vou falar? É isso mesmo que eu vou falar? Primeiro foi a irmã Uyara, que citou em Hebreus, a obra ainda não está completa. Em Hebreus. E não está incompleta ainda. Tem muita coisa ainda para ser realizada. E a obra não vai ser completa nesse mundo. O hino que acabou de cantar é lá que vai ser completa. Aqui é um processo. E a irmã citou a questão da psicólogos, problemas que temos. Todos nós temos, irmão. Muito bom, viu, esse trabalho. Soberano Deus, Tu és o mestre dos mestres. O Senhor conhece o íntimo dos nossos corações, tudo que se passa na nossa mente. Só o Senhor conhece. Ó Deus, usa-me para que eu leve a palavra para aqueles que estão necessitados. Só o Senhor sabe a necessidade de cada um e também a minha. Toma, Senhor Deus, minha pessoa no Teu nome para levar essa palavra. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento, em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, meu irmão. Tá bom, hein? Obrigado. Os irmãos estão curiosos que eu sempre trago algo para chamar a atenção. E trouxe realmente. Até minha esposa, o que é que você está carregando aí nessa sacola? Eu faço igual o pastor, ele está certíssimo. Eu não converso com ninguém, o que é que eu vou fazer? Com ninguém. Primeiro eu pergunto a Deus, Senhor, o que é que eu quero? O que é que o Senhor quer que eu fale? Que eu fique à disposição dele. Vou abrir aqui. Não é tão bonito. É algo que toda casa tem. E é necessário. Todos sabem o que é isso aqui, né? Um ralo, uma caixinha de esgoto, uma caixinha de gordura. Todos sabem. Todos têm em sua residência. A casa pode estar limpa, uma maravilha, tudo limpinho. Mas o que fica aqui guardado é aquilo que ninguém quer. Escondido. Tanto isso aqui, como nas cidades. A gente passa nas ruas asfaltadas, os meio-fios pintados, coisa maravilhosa, né? E assim é. A irmã falou a respeito dos psicólogos. Eu gosto muito de estudar sobre psiquiatria e psicólogo. Inclusive, tem um intensificando. E todos nós temos uma caixinha dentro de todos nós. Não é no coração. É no nosso subconsciente. Onde processa todos os nossos desejos, todas as todos os nossos segredos que muitas vezes temos vergonha de falar. Não sei quem já teve coragem aqui de pontuar as nossas falhas, os nossos desejos, o que passa dentro da nossa mente. Desejos difícil até de falar, mas passa. E guardamos nessa caixinha que temos dentro de todos nós. Lembrança do passado, traumas do passado, abuso do passado, às vezes até algum sentimento ruim com o pai ou com a mãe, com o irmão. Guardamos isso. E é difícil de tratar. Mas tem gente que tem medo de trazer isso à tona. Com medo. E estudando hoje à tarde sobre esses sonhos, eu chamo até de fantasmas que guardamos. E temos medo de enfrentá-los. Na minha época, eu acho que os mais velhos vão lembrar, eu estou estendendo um pouquinho para depois chegar na passagem que vai fazer com que a gente mexa com esse sentimento. Sítio do Pica-Pau Amarelo. É do meu tempo. Tinha vários personagens. Mas o mais assustador era a tal da Dona Cuca. Os mais velhos lembram? Dona Cuca. Espera aí um momento. Desarmou aqui.
Desculpe. Alô? Desculpe, meus irmãos. Uma falha, mas é normal. E tem pessoas, irmãos e irmãs, que guardam esses problemas, esses sonhos, esses traumas. Mas segundo os psicólogos, psiquiatras, é necessário a gente se olhar no espelho e ter coragem de enfrentá-los, por mais sofredor que seja. Uma jovem que às vezes é abusada na infância, esquece? Não esquece tão fácil. E outros traumas. Alguém pode perguntar, meu irmão, ser crente passa por isso? Passa. Infelizmente passa, meu irmão. Mas precisa que comece a anotar isso. Entre dentro do seu quarto. Convide o Senhor Jesus para sentar do seu lado. E comece a apresentar, Senhor, eu tenho esse problema. Não consigo. Faça isso. Depois você vem aqui testemunhar o que vai acontecer. Se Ele não vai lhe dar uma tranquilidade melhor no seu íntimo, no seu coração. E eu convido a igreja que abra as suas Bíblias em Marcos 7. Vocês vão agora entender personagens do passado que sofreu, mas foram vitoriosos. Todos eles apresentou seus fantasmas a Deus. Marcos 7, a partir do versículo 20. Marcos 7, a partir do versículo 20. Marcos 7, a partir do versículo 20. Do 20 a 23. Amém? Oh, glória a Deus. Aí eu vi todo mundo no silêncio, quietinho. E dizia: o que sai do homem é o que o contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adúlteros, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, e inveja, e blasfêmia, e soberba, e loucura. Todos esses males procedem dentro e contaminam o homem. Nós somos o quê? Tem dentro de todos nós. Ah, meu irmão, eu sou cristão, não tenho isso. Será que nós não temos uma caixinha? Será? Ah, mas alguém pode pensar, mas Jesus falou isso para os fariseus e escribas, que mostrava uma santidade, mas por trás daquela santidade, boa coisa não tinha. Será que muitas vezes nós também não carregamos alguns adjetivos desses negativos? Eu carrego. Eu carrego. Quanto mais a gente reconhece as nossas falhas, mais a gente fica pequenininho e tem a certeza que precisa do Criador.
há uns dias atrás, o pastor fez um estudo aqui, a gente estudou, se não me falha a memória, na escola bíblica dominical, sobre um escriba, um homem que falava: Senhor, não sou igual a fulano, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E quanto mais ele se exaltava, aquele publicanozinho que estava ali mais se diminuía. Poxa, eu não tenho que fazer nada disso, e diminuindo. Mas ao término do texto, Deus exaltou quem? Aquele humilde, que reconheceu que não tinha nada daqueles adjetivos, daquele que falava, reconhecendo: eu não tenho condições, eu sou falho, eu sou pecador, eu tenho um bocado de dificuldade dentro da minha caixinha. Apresente a Deus. Apresentar é algo corajoso. Mas enquanto você, meu irmão, minha irmã, não apresentar ao sagrado, você vai carregar isso por muito tempo. Você pode até carregar, mas sempre pedindo a Deus: me sustente, porque a obra não está completa. Deus, Ele quer que você persevere, Ele quer que eu persevere até o dia do chamado, o dia que a trombeta, como foi falado aqui, tocar. Como vai estar minha pessoa? Como vai estar você, meu irmão, você, minha irmã? Tem coragem de enfrentar os seus fantasmas? Pratique isso. Mas vamos mais adiante. Vamos para Romanos 1, 24. Romanos 1, 24. A capela está fazendo uma falta, né? Vou segurar aqui. Romanos 1, 24. Tá bom o som, meu irmão? Todos estão ouvindo? Amém. 24. Vamos. Amém? Olha o que o apóstolo Paulo nos traz. A partir do 24. Pelo que Deus nos entregou as concupiscências de seu coração, a imundície para desonrar seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões vergonhosas, até as suas mulheres mudaram as relações sexuais por outras contrárias à natureza. Simplesmente também os homens deixaram as relações sexuais naturais com as mulheres, inflamaram-se em sua sensualidade uns com os outros, homens com homens, cometendo atos indecentes e recebendo em si mesmo a penalidade merecida pelo seu erro.
E, como eles não se importaram de ter reconhecido de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas que não deveriam. Então, cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, são murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São os necios, infiéis nos contratos, com afeição natural, irreconciliável e sem misericórdia. Embora também conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também provam os que praticam. Eu chamo isso de caixa de esgoto. Caixa de esgoto, gente. A humanidade está cheia disso. É triste, é doloroso. Certo? E às vezes a gente encontra alguns irmãos se perdendo nesse meio caminho. Né? Persistir, mesmo que os desejos apareçam. Persistir até aquele grande dia. É difícil? É. Mas temos de ter essa coragem de persistir, mesmo que os desejos apareçam. Sempre vai aparecer. Até o grande dia. É como outro dia o pastor pregou. Nós temos 2 animais dentro da gente. Qual é que a gente sustenta mais? O animal carnal ou o animal espiritual? Não é uma palavra muito fácil de pregar. Mas eu estava ali, como eu falei há pouco instante, explodindo de emoção. Senhor, é isso mesmo. Persistir, lutar contra nós mesmos, que é o pior inimigo que existe. Lutar contra nós mesmos. É olhar para o espelho e ver quem é que está ali. O meu cabelo está bonito, está branco, está preto? Não. Olhar para dentro de mim. Não olhar nem para o outro. Porque a conta, cada um vai prestar naquele grande dia. Todos nós vamos prestar conta. O momento é hoje. E esperar o Senhor, Ele pode chegar até hoje. Se Ele chegar hoje na sua casa, cheguei, pastor, vim lhe buscar. Cheguei, igreja, vim lhe buscar. Como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida? Mas vou falar desse grande personagem Paulo, porque eu disse que essa luta é constante. Não acaba. Até o dia do Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos nesse planeta. A música muito bonita é naquela cidade com rua de ouro que nos espera. Vamos lá. Tenha paciência, meus irmãos, porque isso me incomodou hoje para eu falar, viu? Desculpa. Em Romanos 7,
eu pensei em falar em sepulcros caiados. Mas quando o Espírito foi me dirigindo, Senhor, não é fácil falar isso. A igreja vai ficar em silêncio. Viu, meu? Romanos 7, 19. Todos acharam? Romanos 7. A partir do 19, meu irmão, minha irmã, meu amigo que assiste, persevere, meu irmão, do outro lado da tela. Mesmo que aquela vontade carnal apareça, lute contra ela. Amém? Diz assim, pois, o apóstolo Paulo diz assim, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim, todos nós carregamos um bocado de porcaria dentro dessa caixinha. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha a luta que nós passamos. O grande apóstolo Paulo, ele também passou. E acompanhou ele dia e noite, até o dia do final. Mas perseverou. Passou problemas, passou desejos. Sim ou não? Nós também temos desejos. O problema é, cuidado com desejos, se é de Deus ou é do maligno. Tenha cuidado. Mas, no 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Miserável homem que sou. Será que eu sou bonzinho? De jeito nenhum, meu irmão. Sou miserável também. Se eu não sou, talvez eu seja até pior do que Paulo. Não é? E todos nós tem condições de admitir isso? Tem coragem? Ou miserável é meu irmão do lado? Ou meu vizinho? Ou ímpio? Ou é eu? Sou eu. E quanto mais nós reconhecemos que precisamos todos os dias do Criador, para a gente não consumar o pecado. Vamos lá. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo da morte, desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com o entendimento sirvo da lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que ele faz aqui? Diferencia o que é de Deus, o que é dos homens, o que é do Espírito e o que é da carne. E vou mais adiante. Quando ele lutava contra aquele espinho na carne, o próprio Paulo. Alguns teólogos dizem que foi problema de vista, talvez seja. Mesmo que fosse, ou que seja, ou que foi, Deus tirou aquela dificuldade? De jeito nenhum. Ele disse o que a Paulo? Paulo, minha graça te basta. O problema que eu tenho, o problema que o irmão tem, o problema que a irmã tem, o desejo que eu tenho, irmão fulano tem, Beltrano não tem. Todos nós temos uma caixinha dessa, cheia de porcaria.
mas deixe ela lá guardada. De vez em quando abra para limpar, viu? Senhor, eu vou limpar essa caixa que está muito suja. E às vezes a gente passa anos e anos sem limpar essa caixa. Tem que ter coragem. Admitir que nós somos necessitados de Jesus. Quanto mais a gente admitimos, mais pequenininho a gente fica ficando. E cada vez mais que admitimos, mais a gente precisamos e reconhecemos que precisamos de Jesus. Eu preciso de Jesus a cada segundo. Eu creio que todos nós precisamos. Porque se a gente não reconhecer essa situação, miseráveis somos nós. Vou usar a palavra que a irmã falou. Persista, meu irmão. Persista, persista, persista. Lute contra essa situação. Como nosso Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas Ele venceu. E nós somos vencedores. Ele não disse que ia tirar a aflição de ninguém. Ele vai ensinar cada um de nós a vencer os nossos desejos, a vencer as nossas dificuldades, as nossas lutas, para naquele grande dia, venha meu filho, venha minha filha, morar comigo nessa cidade celestial. Amém? Obrigado, meus irmãos, mesmo com as falhas. Mas eu agradeço a Deus. Que Deus tome conta na nossa igreja, do nosso povo, não só aqui, mas nesse planeta chamado Terra, que é essa casa que Ele deu para a gente cuidar e fazer a diferença no mundo com pessoas que seguem ao Criador. Obrigado. Está limpa mesmo, a caixinha, já lavei várias vezes. Obrigado. Vou chegar lá. Deixa eu beber água. Estou aqui explodindo, viu, gente, de emoção. Obrigado, meu Deus, por essa água tão maravilhosa. A gente tem água, né, para beber, né, rapaz? Tem lugar que não acha mais. Pedir aos irmãos para ficar de pé, por favor. Aqueles que puderem. Quem não puder, pode ficar sentado. Agradecer a Ele por ter misericórdia de todos nós. Soberano Deus, Criador do céu e da terra e tudo que Ele há. Tudo é seu, Senhor. Nós apenas cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor, cuida de cada um, principalmente a minha pessoa e todos aqueles que estão espalhados por esse planeta levando a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as dificuldades, a ter coragem de enfrentar esses fantasmas, Senhor Deus, que nos atormentam. Mas eu creio, sim, que Teu Espírito cuida de cada um, desviando, Senhor Deus, dessas vontades, desses desejos, porque é isso que o Senhor espera da gente. A perseverança, a perseverança, a perseverança. E nunca, Senhor, nunca desistir de Ti. Porque o Senhor pagou um alto preço, como foi pregado de manhã. Aquela cruz ficou molhada de sangue. É muito alto, Senhor. É muito alto. Aquele sangue derramado, Senhor, é muito alto, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, Senhor Deus. E obrigado. Obrigado porque o Senhor derramou aquele sangue por cada um de teus filhos e tuas filhas espalhados nesse planeta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Meus irmãos, a igreja pode sentar? Que bênção essa palavra. Interessante que a gente sempre fala assim, né? Senhor, fala aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, não nos massageia, não massageia o nosso ego, mas nos aponta o caminho o qual devemos seguir. E essa palavra trazida pelo nosso irmão Ari, ela está bem ligada àquele texto, né, que o pastor teve a oportunidade, juntamente com a igreja, de escrever, quando nos fala exatamente sobre a nossa condição de pecadores. E aí tem aquela ilustração, que eu já contei algumas vezes aqui, daquele filme que eu assisti quando ainda era criança. Eu não sei porque a Isabela está sorrindo assim, como se o pai fosse velho, que conta aquela historinha, né, da família que viajou no tempo e chegou ali na era pré-histórica, e eles eram o tempo todo perseguidos por um grande dinossauro que tentava se alimentar com aquela família. E eles se escondiam dentro de uma grande caverna. Porque se eles tentassem enfrentar, certamente eles seriam devorados. Mas eles encontravam refúgio dentro de uma caverna. Quando nós aplicamos isso em nossas vidas, esse grande monstro é o pecado que nos persegue. É o pecado que habita em nosso ser. É a semente a qual foi colocada em nossas vidas por meio da nossa hereditariedade. Somos filhos de Adão. E como as Escrituras nos diz, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas Jesus é exatamente essa caverna aonde nós nos escondemos, aonde nós corremos para dentro dela e dizemos assim: não temos força para enfrentar essa grande fera, porque se eu tentar enfrentar essa fera, eu serei devorado. Não temos força para enfrentarmos o pecado, porque se enfrentarmos o pecado, nós seremos devorados por ele. É por isso que nós nos escondemos em Jesus. É por isso que nós corremos e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, sozinho eu não consigo. E nos trancamos dentro dessa caverna que é Jesus. E nos protegemos dentro dessa caverna que é Jesus, para que não sejamos consumidos pelo pecado. Salmo de número 91 nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós descansamos na sombra do Onipotente. Nós nos escondemos no esconderijo do nosso Mestre. Nós buscamos a proteção de Deus. Nós buscamos a nossa força em Deus, para que tenhamos a capacidade de vencermos as tentações que são nos apresentadas em nossas vidas. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Que Deus em Cristo continue nos fortalecendo. Que Deus em Cristo continue nos corrigindo e nos mostrando o caminho qual devemos andar. Quando nos deparamos com as cartas paulinas, ou melhor, me perdoem, quando nos deparamos com as cartas de Jesus, usando o apóstolo João para escrever ali às igrejas do Apocalipse, nós vemos muitos afagos de Jesus àquelas igrejas. Em contrapartida, nós vemos alguns puxões de orelha. Quando Jesus diz: contra ti tenho apenas uma coisa,
E ali Jesus traz os pontos a serem corrigidos nas igrejas. Talvez tenhamos muitas coisas a serem corrigidas. E precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para entendermos aquilo que Deus quer de nós. Amado Deus e eterno Pai, agradecemos, Senhor, pela palavra, ó Deus, que foi ministrada pelo nosso irmão Aristóteles. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando o teu filho, mas que o Senhor continue abençoando ainda mais a tua igreja. Te louvamos, Senhor, porque temos ouvido, Senhor, a tua palavra. Temos sido fortalecidos, Pai, pela tua palavra. Temos sido, ó Deus, orientados pela tua palavra. Porque entendemos, Senhor, que o Senhor está em nosso meio. E em nome de Cristo Jesus, que sejamos, Senhor, iluminados o tempo todo pelo Senhor, para que de uma forma tremenda o Senhor continue operando por meio das nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém.